Shalom a todos, sejam bem-vindos ao canal, deixa o seu like, se inscreve que é muito importante para nós. Estamos fazendo uma grande obra. Queremos falar em vários vídeos sobre a intimidade da mesa. E hoje queremos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho de João, Evangelho magnífico. E no capítulo 12, João escreve que faltando 6 dias para a festa da Páscoa, Jesus sai de Jerusalém e vai até a aldeia de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. E a Bíblia diz que fizeram ali uma festa, um banquete. E João escreve dizendo que Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com ele. Agora perceba que se faltavam 6 dias para a festa da Páscoa, logo então Jesus resolve na terça-feira convidar os seus discípulos e ir até Betânia, que estava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém. E eu visualizo essa história de uma maneira muito simples. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, Jesus recebe um convite. Chegam os mordomos, os oficiais da casa de um homem rico, e fazem um convite a Jesus e os seus discípulos e a Lázaro, a quem Jesus iria visitar. E este convite era sempre feito um dia antes ao banquete. Na terça-feira, Jesus recebe o convite. Na quarta-feira, todo homem rico, homem que despojava de grandes bens, convidava as pessoas mais importantes da cidade para jantar na sua casa. Agora observe que a história nos diz que este homem que faz o convite a Jesus era chamado de Simão o leproso. Perceba que este homem ele tinha uma grande influência na cidade. E além da sua influência, Jesus havia marcado a vida de Simão, pois outrora este mesmo Simão era leproso e fora curado por Jesus de Nazaré. Lembra da história dos 10 leprosos? Sim, a história judaica nos diz que este Simão era um daqueles que fora curado por Jesus de Nazaré. Agora todos que observam este convite imaginaram: Simão quer dar um jantar na sua casa para agradecer a Jesus pelo milagre que Jesus fez na sua vida. Afinal, todo leproso, ele era destituído da sociedade e destituído do ambiente familiar. Perceba que todo leproso, todo homem que possuía uma mancha ou uma secreção no seu corpo, ele era levado ao sacerdote do templo, era colocado por 7 dias em uma peça separada. No decorrer dos 7 dias, o sacerdote entrava e verificava as manchas da sua pele. Se ele ao 7º dia continuasse com as manchas, ele era considerado leproso. E uma vez leproso, era separado da sua família e separado da sociedade. Para este leproso davam apenas 3 coisas depois do anúncio oficial, onde um dos sacerdotes do templo anunciava em voz alta a todo o povo ao redor de Jerusalém, dizendo: este homem está leproso, apartem-se dele, está destituído a partir de agora da sua família e também da sociedade de Israel. Perceba, davam para este leproso apenas 3 coisas, e a primeira delas era um saco de pães para se alimentar no decorrer de alguns dias. Segunda coisa que davam para este homem era uma capa para se proteger do frio, e a terceira coisa que davam para este homem era um sino que era amarrado de maneira tal que quando esse sino tocava pelas ruas, as pessoas já se apartavam dele e diziam: olha, fulano está aí, se apartem dele, ele está leproso. Agora perceba que a multidão ouvindo este convite, a multidão ouvindo que Simão convidara Jesus para o banquete, logo eles pensaram: este banquete vai ficar marcado na história de Betânia, porque Jesus curara Simão e trouxe de volta a vida. É o mesmo Jesus que ressuscitara Lázaro, a quem estará neste banquete. Todos imaginaram: será um jantar de gala, será um jantar memorável para agradecer a Jesus pelo milagre que Jesus fez na vida de Simão.
E quando eu começo a pensar isso, eu começo a imaginar Simão mandando seus serviçais, mandando um dos mordomos comprar a melhor comida, colocarem as melhores almofadas ao redor da mesa, colocar os melhores talheres ao redor da mesa. Afinal, Jesus, que mudou a vida de Simão, e entrar na casa de Simão para um banquete. Os médicos estariam ali, os governadores estariam ali, as pessoas importantes da cidade também foram convidadas. Agora perceba, toda a casa de um homem rico possuía 2 andares. O andar superior era o mais importante, o de baixo era onde ficava a cozinha e os cômodos inferiores. O andar de cima era para os ricos abusarem da sua fortuna, para mostrarem aos pobres que ficavam do lado de baixo toda a sua riqueza quando olhavam para cima. Era o lugar especial, era o lugar de comunhão. Por isso a parábola do rico e do Lázaro diz que Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do seu senhor. Agora perceba que estava tudo adornado. Tudo estava lindo, tudo muito belo. E quando eu olho para isso, eu vejo que nós estamos vivendo o Evangelho de Simão. Fizemos grandes congressos, grandes eventos, colocamos pessoas importantes em cima dos nossos altares, damos os nossos púlpitos para governantes, prefeitos, governadores, presidentes e vereadores tomarem a tribuna santa. Gastamos milhões com grandes pregadores e cantores. E nós esquecemos que Jesus ainda está assentado à mesa. O que se ouvia no jantar de Simão era apenas o destroçar das cartas que Simão jogava com seus convidados. Chega o momento da festa que Jesus se dirige a Simão e diz: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deu um beijo no meu rosto. Eu entrei na tua casa, Simão, e você não lavou os meus pés, Simão. Sabe o que é isso? Culto de Simão, onde Jesus não é visto, onde Jesus não é lembrado, onde adornamos e convidamos as pessoas influentes, mas esquecemos que o principal convidado da festa, Jesus de Nazaré, que nos salvou e nos redimiu e nos limpou, ele ainda está sentado. Enquanto Jesus está na casa de Simão e não é visto e não é lembrado, lá do lado de baixo, da parte inferior, uma mulher chamada Maria, conhecida pela sua devoção, pela sua entrega e pelo seu amor a Jesus. Eu observo que ela olha aquela cena toda de baixo para cima, Jesus assentado à mesa. Até aquele instante do jantar, Jesus não é visto, não é lembrado e não é adorado. A expectativa lá embaixo é que Jesus seria reverenciado como Senhor e Salvador, porque era o que ele merecia. Mas lá embaixo, uma mulher, ela olha pelas escadas e o coração de Maria se enche de adoração. E a razão diz a Maria: Maria, para com isso. Você não pode subir lá em cima, Maria, você não foi convidada. Você é mulher, você não pode subir lá em cima. Mas o coração de adorador de Maria dizia para Maria: Maria, quebra o protocolo, sobe lá e adora aquele que tu ama, Maria. Mas a razão dizia: não, Maria, não vai. Você vai ser envergonhada ao público, você pode ser morta e apedrejada. Mas o espírito de adoração de Maria, aquela mulher apaixonada por Jesus de Nazaré, dizia: Maria, sobe lá, Maria. Quebra o protocolo, Maria, não tenha medo de se expor, Maria.
Vai lá, Maria, arrebenta com aquele culto e adora o teu Senhor que salvou a sua vida, ressuscitou ao seu irmão no quarto dia que estava morto. Sobe lá. Adoração de Maria faz Maria quebrar o protocolo. Se no meio da festa havia pessoas importantes, havia governadores, médicos, doutores, políticos, lá embaixo havia alguém que tinha uma ligação com o céu. Maria sobe as escadas e com ela levava um vidro de nardo puro, o chamado lissoma aromático, que custava 300 denários. Sabe o que é isso? 300 denários, um frasco de 300 a 350 ml. 300 dias de serviço hoje seria em torno de 15 mil reais, era tudo que ela tinha. Mas Maria, ela não teve medo de se expor. Ela sobe as escadas, chega perante o mestre, o vaso de alabastro, ele era de barro, ele era duro. Ela pega aquele vaso, quebra no canto da mesa e começa a despejar sobre o mestre. Parece que vejo a cena das pessoas importantes, a cena dos médicos, governadores, a cena de Simão. E a Bíblia Sagrada diz que Maria começa a ungir o corpo do mestre, e o espírito de adorador em Maria dizia: Maria, perfuma o teu Senhor, Maria. E a Bíblia diz, e João escreve, que a casa se encheu do cheiro do perfume, porque uma adoradora apaixonada quebrou o protocolo, não teve medo de se expor e adorou ao Mestre Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que com as suas lágrimas ela molhava os seus pés, e com seus cabelos ela enxugava os pés do mestre. Se estamos vivendo uma geração de Simão, ainda existe a geração de Maria. Pessoas que não fazem parte dos holofotes evangélicos e cristãos. Pessoas que não são importantes na sociedade. Pessoas que não são pregadores ou cantores. Pessoas que não são eloquentes, mas que são apaixonadas por Jesus de Nazaré. Jesus está procurando você, que assim como Maria quebra o protocolo, não tem medo de culto frio, não tem medo de culto morno, mas adora, porque você foi salvo e redimido e comprado com preço de sangue na cruz do Calvário. Judas olhou para o mestre e disse: essa mulher está gastando dinheiro. Jesus disse para ele: o feito dessa mulher vai ficar marcado para a história. Sabe por quê? Porque adoradores, eles marcam a sua geração. Adoradores marcam a sua história. Adoradores avançam. Adoradores, eles criam discípulos apaixonados. Se alguém chegasse para Maria e dissesse: Maria, por que você fez isso? Ela disse: porque eu sou apaixonada por ele. Não é paixão mundana que começa hoje e termina amanhã, não. É aquele pequeno bilhete que você coloca na geladeira dizendo para a esposa: eu te amo. São os pequenos gestos que alimentam o amor. Maria era apaixonada por ele. Primeiro, todo adorador apaixonado, ele não tem medo de se expor. Ele adora em todo o tempo. Segundo, ele quebra aquilo que lhe custa mais caro. Quebra aquilo que lhe custa mais caro hoje. Quebra o orgulho, quebra o ego. Peça perdão se for preciso. Mas quebra o que lhe custa mais caro. E adora a Jesus, que te salvou e te comprou com preço de sangue. Escreva nos comentários o que você faria se fosse perguntado pela multidão: por que você fez isso? Por que você quebrou o protocolo? Escreva no comentário o que você faria e você vai saber se você faz parte do culto de Simão ou você faz parte do culto de Maria. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.